Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Olá, boa noite. Na conta certa? Calma aí, deixa eu só conferir. Beatriz? Aguardando ela entrar. Oi, Nájila! Boa noite, amiga! Saudade! Boa noite, gente. Vamos entrando aí. A gente vai estar falando hoje um pouquinho sobre a identidade. Isso, A câmera tá virada agora. isso. Boa Oi! noite, Boa noite. Boa noite, Cris. tudo bem? Tudo tranquilo por aqui? E Tudo aí, como que paz. tá? Tudo certo. A gente vai estar falando hoje sobre identidade, né, Cris? Estava comentando aqui com a Edna. Isso, isso mesmo. Só recapitulando aqui, vocês estão me ouvindo bem? Tá muito baixo? Eu tô ouvindo bem também. Eu tô ouvindo bem. Tá bom. Se quiser. Boa noite, Boa noite, Onaide. Naide. Boa noite. Boa noite, Onaide. Seja bem-vinda. Um prazer ter a senhora aqui conosco. A gente vai estar falando hoje sobre identidade. A Edna vai estar fazendo aqui uma introdução para a gente, né, Edna? Isso aí. Gente, identidade. Oi, Cris. Boa noite. Identidade começa pelo autoconhecimento, né? A identidade é uma parte de nós. É igual o documento, o RG, que é um documento de apresentação, né? E a identidade, ela começa pelo autoconhecimento como? O que é autoconhecimento? Quem é você para você? O autoconhecimento é a reflexão que fazemos sobre nós mesmos, sobre nossos comportamentos, sobre nossas emoções, pensamentos, sobre a forma que a gente lida tanto com as coisas pessoais quanto interpessoais. E confunde muito o autoconhecimento. Quando a pessoa ela começa a se conhecer, muitas vezes ela confunde o que é a identidade. Ela acaba adotando padrões e identifica aquilo como identidade. Hoje em dia, vou até citar um caso assim, um caso não, algo que hoje é atual, né? Na realidade da sociedade, que é essa questão de copiar artistas e tudo mais, que muitos jovens, muitas pessoas seguem muito de copiar e levam aquilo um pouco sobre a identidade. Muitos jovens, aquela certa rebeldia que o jovem tem, e hoje ela é um pouco assim mais dominada até pela mídia e tal. E as pessoas, ao invés de buscar sua identidade, elas acabam buscando se pertencer ao grupo. E se pertencer ao grupo é o quê? É buscar se adaptar a um grupo e muitas vezes ele não está ligado à sua identidade, que é onde falta o autoconhecimento. Porque eu me conhecer não é eu querer me adaptar, é eu entender o meu funcionamento, como é que minhas emoções, meus pensamentos, meu comportamento
ele é em relação às outras coisas. E aí, quando a gente vai para o autoconhecimento, que a gente vai para a parte interna mesmo, buscar o que é a nossa essência, você vai conseguindo se conectar com o que você realmente gosta. Eu costumo dizer assim, né, que nós nascemos em essência pura e vamos nos estragando à medida com o convívio que temos com os adultos, né? E é um ciclo vicioso. Eu fui uma criança, aí eu me transformo num adulto e vou passando aquelas regras, aqueles comportamentos, aquelas crenças, aquele padrão que eu aprendi com meus pais, ele vai sendo repassado. Então, não é sobre culpado. É sobre quando chegar o momento do autoconhecimento, de você ter a oportunidade de se conhecer, de entender sobre você, você parar tudo que você já compreendeu até então e buscar uma nova reflexão. Entender o que eu gosto, o que minha alma sente confortável em fazer, em que local ela gosta de estar, entende? Vou citar um exemplo que é de fácil entendimento, que é sobre trabalho. Por exemplo, eu sou uma pessoa de comunicação. Eu não gosto de planilha. Eu estou falando até de mim mesmo. Eu não gosto de planilha. Então, eu não me sinto bem trabalhando num escritório, numa porta fechada ali, trabalhando com planilhas, com gráficos e tal. Não é o meu ideal. Então, se eu vou para uma empresa trabalhar em um cargo que é em algo que eu não me sinto bem, que eu não me sinto à vontade, que não me alegra fazer, então eu estou ali fugindo da minha identidade, eu estou vivendo longe da minha identidade. E quando falamos de identidade, a gente pode levar também até, como eu já citei casos de empresa, até dentro da empresa. Se você busca funcionários que estão ligados à identidade da empresa, também já muda completamente. Você está alinhado, tanto a empresa buscar funcionários que estão alinhados à proposta dela, né? Que é a identidade da empresa com a sua missão e visão. Qual o objetivo da empresa? Os funcionários estão alinhados? E a mesma forma, funcionário. Então, se eu não quero esse tipo de trabalho, eu tenho que buscar um trabalho em uma área que eu gosto. Isso aí é eu saber um pouco sobre a minha identidade, sobre o que minha alma quer. E quanto mais você se aprofunda nesse conhecimento, mais você consegue ter essa ligação, que é onde a Zina vai entrar daqui a pouco, que é a conexão que nós temos com Deus. Porque, no geral, os padrões que a gente aprende, que são os padrões sociais, que envolvem a cultura, eles são pré-estabelecidos justamente para que a gente viva dentro de uma caixa. Então, quando você é criança, você vive na caixinha da criança, aí você vai crescendo e sempre sendo moldada em uma caixa. Quando eu falo sobre identidade, não é eu virar uma louca ali, sair fazendo qualquer loucura ali só para satisfazer um ego. O ego não é identidade. Eu falo que a parte do ego nossa, que faz coisas sem pensar, é como uma criança birrenta, que quando ela quer algo, ela chora, ela esperneia para conseguir. Mas quando você lapida seu ego, voltado para a sua alma, porque o ego ele é essencial, porque ele é a nossa parte principal, é o nosso ego. O nosso ego é a nossa personalidade. Mas ele não tem que estar poluído com coisas externas. Então, quando eu estou conectada à minha essência, aí sim que eu saio desse padrão e vou me conectar às coisas que realmente me faz feliz. Quando você trabalha em algo que você gosta, por exemplo, é feliz, né? A gente fala, né? Nem posso te chamar de trabalho, porque me dá tanto prazer de estar ali. E isso não vale só para trabalho, vale também para os relacionamentos, para os locais que a gente convive. Não fazer uma coisa por conta de um padrão ali, de pessoas que você convive, mas buscar o que a sua essência precisa. Mas para isso você tem que ter um momento de voltar para si e se questionar. O que eu quero? Quando você começar a fazer essa reflexão, você vai se conhecer melhor. Aí agora as meninas vão aprofundar um pouco aqui para a gente ver como esse autoconhecimento vai para a identidade, buscando através de outros padrões. E o entendimento da palavra, né? Vai, Cris, Lu. Sim, acho que a gente pode começar. Então. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Sim, A gente sim. pode começar, então, pensando um pouquinho sobre o que é a identidade. A identidade não é o que nós estamos, mas é o que nós somos. Como a Edna estava falando, né? A identidade, ela não é a nossa função. A identidade, ela é o nosso ser. E a identidade é uma identificação. Como que nós temos nos identificados? Quando alguém pergunta assim, quem é você, Lucimar? Aí você pensa assim, eu sou a esposa do
Cleidson. Esposa do Cleison. Eu sou a mãe, eu sou a... Quando alguém trabalha em algum lugar, né? Eu sou a, por exemplo, poderia dizer, eu sou a farmacêutica, eu sou a médica, eu sou a atendente, mas isso é a nossa função, não é o que nós somos, né? Isso é só algo que a gente está fazendo, mas não define quem a gente é. Aí a gente pode pensar na identidade de várias formas, mas a principal que a gente quer abordar aqui agora é a que Deus nos dá, né? Tem a identidade cultural, tem a identidade que os nossos pais nos dão, tem a identidade, a maneira que a gente se vê, tem a identidade que os outros, a maneira como os outros nos enxergam, mas a forma como Deus nos vê é a verdadeira identidade que a gente carrega, né? Foi para isso que Ele nos criou. E a gente pode pegar agora o versículo de Gênesis 1, 26, onde Deus deixa bem claro quem nós somos. Diz assim em Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E aí, em Gênesis, no versículo 28, no mesmo capítulo 1, diz assim, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multiplicam-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que nós fôssemos dominadores, governantes e multiplicadores. É isso que ele diz ali, né? Governar, dominar e multiplicar. Então, a identificação que Deus tem com nós é que nós somos um pedaço dele, digamos assim, né? Nós carregamos um pedaço dele. E ele nos fez para governar, para dominar e para multiplicar. E cada um tem uma identificação individual. É como assim, se a Lucimara escuta a voz do filho dela, ela sabe que é o filho dela só pela voz. Se a Edna, se a Edna escuta a voz do filho, ela conhece só pela voz. Deus também conhece o nosso tom de voz, o cheiro do nosso coração. Ele sabe qual é a nossa identificação com ele. E é isso que é a identidade, é a nossa identificação com ele. A gente carrega uma parte de quem Deus é. Essa imagem e semelhança, às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas eu não sou imagem e semelhança de Deus, eu não tenho tantas, digamos assim, qualidades como Deus tem, né? Mas a gente carrega uma parte dele. Porque se nós carregássemos o todo da imagem e semelhança, nós seríamos o próprio Deus. E aí não teria sentido, né? Então a gente carrega um pedaço, uma parte. E a identidade, quando a gente entende isso, a gente se torna pleno, né? Nós passamos a nos enxergar, de certa forma, como Deus nos vê. É claro que ele vê muito além do que nós vemos. Mas essa é a forma como Deus nos vê, como imagem e semelhança dele. E também a gente quer colocar aqui para vocês refletirem como vocês têm se enxergado. De que maneira vocês se enxergam. Porque a identidade, por mais que se saiba onde encontrar ela, digamos na palavra, como a gente acabou de ler, ela não é algo que simplesmente se ensina. É algo que precisa ser ativado. É aquilo que Deus fala de nós, mas que nós precisamos entender e ativar dentro de nós. Então, vai um pouco além do que simplesmente ler e entender ali, tá? Deus disse pra gente ser assim, 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 e que a gente é a imagem e semelhança dele. Vem com uma parte que precisa estar ativada. E a partir de que ela é revelada, nós conseguimos ativar ela, né? Por isso que existe a palavra. E também gostaria de ler Romanos 8, 29. Romanos 8, 29, deixa eu achar aqui. Onde diz assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando Deus nos criou, ele já nos criou para que fôssemos imagem, né, dele e de seu filho. E isso a gente vai desenvolvendo. É claro que não é algo assim que depois de ativado nós já saímos conseguindo, digamos assim, viver plenamente, né, essa identidade. Mas de passo em passo, isso vai se desenvolvendo cada vez mais conforme nós também vamos nos relacionando com Deus. E também, o que nos define pode ser aquilo que os nossos pais disseram sobre nós. E nesse sentido, às vezes, a gente carrega bloqueios, e esses bloqueios, eles podem nos impedir, inclusive, de que a gente chegue à nossa identidade. Os bloqueios que principalmente nos impedem de que a gente encontre com a nossa identidade é o bloqueio de paternidade e de autoimagem. Eles podem acabar nos atrapalhando um pouquinho nisso. E sobre essa questão do que os nossos pais nos falam, eu convivi mais com a minha mãe, né? E ela sempre foi muito rígida, no sentido de, o que tu fez era o que tinha que ser feito. Foi bem numa prova, não fez mais do que a obrigação. Tu só estuda para isso mesmo. Era assim que ela falava. Então, eu me identificava muito assim com a questão do perfeccionismo, né? E essa cobrança me fazia sentir assim, poxa, eu esperava que pelo menos, né, me acolhesse um pouquinho mais, me fizesse sentir assim um pouquinho mais especial para ela, como se eu estivesse fazendo algo bom. Esperando a aprovação, né, Cris? Isso. E aí, quando a gente percebe e entende isso, se a gente entende que não perdoamos algo, é muito importante que a gente venha a perdoar os nossos pais e ressignificar. Depois de liberar perdão sobre as palavras que foram ditas, que podem ter nos machucado, que podem ter nos ofendido, que podem ter feito a gente acreditar que a gente era inferior ou que a gente não tinha capacidade, a gente precisa entender que os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam. Era aquilo ali que eles podiam nos dar. E a partir disso, a gente pode construir uma nova história, ressignificando aquelas palavras que eles falaram para nós. Né? Não sei se, Lu, tu tens algum exemplo assim semelhante também? Eu? Bom, sim, eu sempre vivi debaixo da necessidade de aprovação da minha mãe. Então, assim, eu sempre estava buscando me qualificar mais, me destacar mais, mas não para outras pessoas, e sim por causa dela. Justamente por causa desta questão. A gente apresentava o melhor que a gente tinha desempenhado no momento, e aí você não fez mais do que a sua obrigação. Você não estava se preparando para fazer isto. É igual quando eu passei, né? Eu entrei para a faculdade e eu fui louca contar para minha mãe e ela falou: tá, mas você estava estudando para passar, não era? Então, assim... Foi a desafia, né? No momento que tu queria, assim, que tinha alguém torcendo por ti, né? Eu queria que ela vibrasse, que soltasse fogos de artifício, tipo desse jeito. Assim, justamente por causa disso, por dependência dessa necessidade de aprovação. E quando a gente vive debaixo dessa necessidade de aprovação de uma pessoa, a gente vai transferindo para as demais pessoas à nossa volta. Então, assim, você precisa tá o tempo todo precisando que alguém te aprove. E isso vai ficando tão sério, igual eu estava falando hoje mais tarde com meu esposo, que as pessoas estão vivendo tanto debaixo desta necessidade de aprovação, que quando elas postam uma foto na rede social, não surte aquele efeito, aquele engajamento que ela achou que queria dar, que ela achou que merecia,
ela fica para baixo. Nossa, eles não curtiram, não gostou, o que que aconteceu? Então, assim, resumindo aqui o que as meninas acabaram falando, é, a nossa identidade, a gente tem sete camadas da nossa identidade, que é o projeto, autoimagem, autoconhecimento, corpo, alma, espírito e o transbordo. Essas são as sete camadas da sua identidade. O que, que é o projeto? O projeto é você, igual a Cris leu lá em Gênesis 1:26, quando Deus decidiu criar você e ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quando ele decidiu criar todos nós. Então, foi um projeto e ele executou este projeto. A autoimagem. A autoimagem é como você se vê. O projeto é como Deus vê você. Como ele me vê. Ele me vê a imagem e semelhança dele. Eu fui um projeto dele, a qual ele fez com as suas mãos, com as próprias mãos. Então, nós temos a digital do próprio Deus em nós. Porque ele criou a gente com as próprias mãos. Os animais, as outras coisas, ele disse, haja, e tudo foi acontecendo. Agora, nós não. Nós, quando ele decidiu criar a gente, ele pegou e falou, façamos. Ele foi lá, botou a mão, desenhou as curvas do seu corpo, a sua forma, o traço do seu rosto, os cachos do teu cabelo, ou o teu cabelo se foi liso, se foi ondulado, se foi crespo. Então, assim, tudo isso tem a digital de Deus. Então, tudo isso foi planejado. Não foi um acidente. Aconteceu porque você é um projeto de Deus. Tem o toque dele, a digital dele, concluiu o projeto. O autoconhecimento. O autoconhecimento é quando a autoimagem é como você se vê. É igual a Cris perguntou, como você se vê? Como eu me vejo? Como nós nos vemos? Ou como você deixa que as pessoas vejam você. É igual a gente estava dizendo aqui, mencionamos o exemplo dos nossos pais. A gente permitiu que eles fossem colocando fórmulas na gente e a gente foi vivendo debaixo dessa dependência. Por quê? Porque são as pessoas de respeito à nossa volta, são as pessoas que são importantes para nós, seja ela pai, amigos que você traz à sua volta, que você tem uma certa afinidade, que você tem um respeito. Então, assim, essa pessoa ela vai interferir de uma forma, seja positiva ou negativa na sua vida. Porque, assim, ela vai começar a te dar opiniões e cabe você ou não acatar. Então, assim, não se quebre ou se mutile para caber na opinião dos outros. Você tem que saber como você se vê. Você tem que ter a certeza de quando você olhar no espelho e eu olhar no espelho, vamos supor, vou colocar um exemplo aqui comigo. Eu olho no espelho e eu sei que eu sou serva de um Deus vivo, fiel, e eu sei que eu sou amada, porque o amor me amou e eu tenho a digital do próprio Deus em mim. Então, eu não tenho dúvidas disso. Eu me conheço. Eu sei que eu olho no espelho e eu sei quem eu estou vendo ali. Eu não tenho dúvida da pessoa que eu sou. Então, a partir do momento, mas eu já fui assim também, eu já me vi com os olhos dos outros e aceitei a forma que as pessoas me viam. Eu aceitava e absorvia isso para mim. Então, como eu não conhecia as minhas 7 camadas, isso foi me prejudicando. E isso vai influenciando na nossa vida emocional. Porque você vai aceitando tudo que a pessoa vai falando para você, tudo que ela vai sugerindo para você. Isso vai entrando na sua cabeça e vai dando uma transformada na sua vida, a qual você acaba perdendo o controle. Quando você se vê, você está se podando, se mutilando, mutilando a sua identidade, o seu perfil, para caber no padrão que a pessoa decidiu que você tinha que ser. Então, assim, e aí já entra o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é quando não tem ninguém falando, mas tem alguém fazendo. Quem que é esse alguém? Sou eu. Você está falando? Está falando, mas eu sei
eu me conheço. O que é o autoconhecimento? É você se olhar, você olha aqui para dentro de você e você se conhece, você sabe dos seus limites, você confronta esses limites, você vai além dos seus limites, você está em constante crescimento. Isso é o autoconhecimento. O corpo é o QI, que é consciente intelectual. É onde habita o seu raciocínio, a sua tomada de decisão e a sua razão, que é onde você vai raciocinar com as escolhas, com as opiniões que as pessoas deram de você, você vai raciocinar e tomar suas razões. Raciocinou, absorveu, deu um novo sentido? Não, isso aqui não vai agregar, não faz sentido, não tem nada a ver comigo. Ressignificou aquela energia, ressignificou aquela opinião. Se fez bem, você absorve, se não fez, você descarta. É o QI, como quociente intelectual. E tem a alma. O que é a alma? A alma é o quociente emocional, que é o QE. Aqui habita o QE, ele habita na sua mente, que é vontade, emoção. Quem governa é sua mente, inclusive sobre o seu corpo. Então, quando você tem o autoconhecimento, você tem o QE trabalhado e você domina. Você domina o seu corpo e você domina as suas decisões. Então, você trabalha em prol de você, do seu autoconhecimento, do seu aperfeiçoamento e das suas tomadas de decisão. E depois, a sexta camada é o espírito, que é o QS, porque é traduzido em inglês, fica QS. Consciente espiritual, que é habita o seu relacionamento e o seu propósito. O relacionamento amoroso, Lucimar? Não, o seu relacionamento com Deus e o seu propósito com Ele. Então, quando você tem o seu relacionamento com o Criador e o propósito de vida, se você estiver ligado ao seu Criador, se você estiver conectado com Ele, você acessa o seu propósito. Não adianta você saber o seu propósito e não estar conectado na tomada, digamos assim, com o seu Criador, porque não vai fluir. E o transbordo é o que a gente está fazendo aqui. É a camada da plenitude. Essa camada, essa sétima camada, como que você atinge ela? Quando você atingiu todas as outras 6. Quando você preencheu todas as outras 6 camadas, você vem para a camada da plenitude. Se você quiser ser pleno, um certificado de ser pleno, é você saber o quanto você está transbordando. É como se fosse um rio que deságua em outro rio. É você passar à frente o seu conhecimento, é você transbordar na vida de outras pessoas, é você passar para ela, como que se diz? É você evitar, você passa o seu conhecimento para a pessoa, você está evitando que ela passe por todos aqueles transtornos a qual eu, a Edna, a Cris já passou. E se a gente tivesse uma pessoa para ter explicado isso aqui pra gente antes, talvez a gente não teria passado por tantas coisas, a gente não teria os bloqueios que a gente precisa trabalhar, precisou trabalhar, não teríamos vivido debaixo da dependência emocional dos nossos pais, a dependência, a necessidade de aprovação deles, porque assim, se eles não nos aprovavam, dava o que pra gente? A sensação de inútil, de incapaz, e é onde que você fala bem assim, às vezes tem uma coisa que cabe a você desempenhar, e aí você fala assim, eu não vou fazer porque eu não sou capaz. Por quê? Porque você está dependendo ainda da aprovação de alguém. Você precisa que alguém te aprove. Então, assim, quando essa parte do transbordo, é isso aqui que a gente está fazendo. A gente está transbordando para vocês algo que a gente aprendeu. Primeiro, a gente viveu sem saber o que a gente estava vivendo, que todas as causas que a gente passou era por falta disso aqui. Da gente conhecer, da gente se conhecer e saber em nós as nossas 7 camadas. Então, a gente está transbordando aqui. Por quê? Porque a gente atingiu as outras 6 camadas e agora a gente está aqui nessa parte da plenitude, que é onde a gente está desfrutando das 7 camadas que a gente trabalhou,
a gente agora está desfrutando, porque a gente não vive mais debaixo da necessidade de aprovação, a gente já nos liberamos de bloqueios, a gente ressignificou as nossas dores, ressignificou as nossas cicatrizes, liberamos o perdão. Então, a gente viu que isso teve uma melhora muito grande na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso círculo de amizade, no nosso círculo de convivência com as outras pessoas, independente se você conhece ou não. Então, isso melhorou pra gente e a gente está fazendo isso com vocês. A gente está transbordando para vocês, para que vocês possam pôr em prática isso que a gente está comentando aqui para vocês, trazendo isso para vocês, porque para algumas pessoas tudo isso é muito novo, como um dia também foi para a gente. Então, a gente está fazendo isso. Como dá para transitar? Ah, Lucimar, mas eu vou transitar, eu sei do meu propósito, eu tenho o meu autoconhecimento, eu me conheço, como você disse, eu conheço minha autoimagem. Sim, dá para você transbordar, para você transitar no meio dessas camadas e ficar, preenche uma e deixa lacuna em outra. Mas a parte da plenitude você só atinge quando você preenche todas as camadas. Então, você vai ter o autoconhecimento, quando você chegar em cada camada, você não vai ter dúvidas. Por quê? Porque você começou da primeira camada e foi indo até a sétima. Você sabe do seu propósito, você tem certeza da sua imagem, você sabe quem você é quando você olha no espelho, você sabe o seu conhecimento, você tem trabalhado a sua alma, você tem trabalhado o seu emocional, o seu espiritual. Então, tudo isso você foi preenchendo, você foi cumprindo cada tabelinha, como se você estivesse subindo um pódio para você atingir o seu troféu. Então, você foi cada dia subindo um degrau e o transbordo, você alcançou o seu troféu, que é a parte da plenitude, que você vai desfrutar agora da nova criatura que você é, da sua transformação que você teve e vai transbordar na vida de outra pessoa. O que você aprendeu aqui com a gente hoje, que você conseguiu captar com a gente aqui hoje, você vai trabalhar em você vai ver que realmente vai dar resultado, você vai transbordar na vida de outra pessoa. Não é assim, meninas? Isso mesmo. Boa noite, Karina. Tá entrando na live. Eu quero comentar também que das 5 camadas da identidade... Das 5 camadas, não, desculpa. Das 5 identidades que a gente pode observar, que é a identidade que Deus falou sobre nós, a que os nossos pais falaram sobre nós, a cultural, a maneira como os outros nos enxergam e a maneira como nós nos enxergamos. Cada uma delas tem um ponto que a gente pode parar para pensar e para agir na nossa vida. A que Deus falou sobre você, você aceita. Você é a imagem e semelhança do Criador. Nascido para governar, dominar e multiplicar. A que os pais disseram, como a gente já falou, a gente ressignifica. Perdoa, né? Aceita, perdoa e dá um novo sentido. Aceita que os pais fizeram o melhor que eles podiam, com as condições que eles tinham. A cultural, muitas vezes a gente absorve coisas da nossa cultura, né? Então, sim, a cultural, a gente faz assim, a gente só fica com o que faz sentido e o que é bom para nós. E o restante a gente descarta. A maneira como a gente se vê, a gente precisa ir trabalhando todos os dias. Porque por mais que, né, a nossa identidade, a gente identifica, como a Lu falou, ali ela se olha e se vê, assim como eu, como filha de Deus, não é mesmo? Que carregamos a digital do nosso Criador e somos imagem e semelhança dele. E muitas vezes no dia a dia vão vir coisas que vão tentar nos tirar dessa identidade, vão tentar nos atacar, né? Então todos os dias a gente precisa lembrar, se olhar no espelho e lembrar que ele nos amou e que somos imagem e semelhança dele e nada do que digam sobre nós vai fazer com que a gente deixe de ser essa imagem e semelhança. E a maneira como os outros nos enxergam, isso a gente não precisa se preocupar. Isso é detalhe. Né? Verdade. Complementando aí, como eu falei no início, né? Nessa parte do autoconhecimento. Também lembrando, gente, que a gente está falando aqui sobre... Isso tudo faz parte de bloqueios, né? Que nós temos
para até chegar nesse ponto da essência da identidade. E não é fácil descobrir todos os bloqueios, né, que nós temos. Nós estamos descobrindo ainda, sempre existe. Por mais que a gente estude, por mais que a gente pratique, que a gente perdoe, sempre aparece um bloqueio. E uma dica que nós demos na live do propósito foi justamente sobre como perceber um bloqueio, que é no momento que sua alma quer alguma coisa que vibra ali seu coração, e aí vem um pensamento de julgamento, ou, por exemplo, uma pessoa que chega na sua mente ali. Quem é aquela personalidade que apareceu na sua mente na hora que, como se estivesse te impedindo daquilo? É como se automaticamente você sentisse que deveria receber a autorização daquela pessoa para fazer tal coisa. Inclusive, eu citei um exemplo que foi bem fácil de compreender uma situação dessa. Eu tive uma criação assim rígida e eu, na adolescência, não tinha coragem de, tipo, igual minhas amigas, pegar uma van e ir para uma cidade vizinha para ir para uma festa e tal. Meu pensamento era o quê? Vai que acontece um acidente e minha mãe descobre que aconteceu um acidente comigo, sendo que eu estava em algum lugar que ela nem imaginava que eu iria. Eu tinha esse temor assim, dentro de mim. E lógico que eu não estava errada, né? Porque automaticamente eu estaria quebrando a regra. É onde a gente erra muito de confundir regras e princípios, né? A gente tem que viver de princípios e não de regras. Não é porque uma regra foi imposta que eu deva seguir ela rigidamente. Eu tenho que ter, que é onde está a minha identidade, né? Ela está relacionada diretamente com os meus princípios, com o que vibra na minha essência. E aí, na minha situação, eu recentemente, em janeiro, né, na virada de ano, fui fazer uma viagem, uma viagem longa de 2 dias. E eu, na cidade que eu estou, com 3 filhos, fiquei com receio de viajar, sendo que eu falei com meus pais. E aquele frio na barriga, eu fiquei, gente, 4 horas de viagem para mim poder ficar calma, que eu estava tão nervosa. Aquele frio na barriga, com a sensação que eu tinha antigamente de ai, meus Bloqueada. pais, tá entendendo? Então, qual a imagem que vinha na minha cabeça? Qual a imagem que vinha na minha cabeça? Da minha mãe. E por que vinha essa imagem? Porque sim, porque na minha adolescência, na minha infância, a gente tinha as repreensões e tal. Não que estivesse errado, tudo é uma forma de proteção. Quando a gente fala assim de pais, de mães, das pessoas que tinham autoridade sobre nós, e é de certa forma uma crítica, mas não é uma crítica negativa. É uma crítica construtiva, porque é uma crítica para a gente estar fazendo alterações. Porque a forma que minha mãe encontrou de me educar, de me proteger, era aquela. Então, o bloqueio, a maioria dos bloqueios que nós temos são criados pelos nossos pais. Quem não foi criado pelo pai, pela mãe, é pela pessoa que foi criada ali, as pessoas de autoridade na vida dela. Então, não é que foi ruim, a maioria das vezes é por proteção. É a insegurança que a minha mãe tinha e estava sempre protegendo os filhos de não anda em tal lugar, não vai para tal lugar, tá entendendo? Por quê? Por conta do perigo. Até aquelas brincadeiras, né? Cuidado com a cuca. Aquelas coisas que quando a gente cresceu, foi ver a essência das canções de Niná, né? Era bem de terror. Mas assim, era tudo uma forma de proteção. O pavor que eles colocavam na gente. Hoje eu entendo que eu não devo fazer isso com meus filhos, tratar eles no sentido de pavor. Mas eu também não devo estar levando tudo com aquele ar de estudar, com aquele cuidado demais, aquele zelo demais. A gente não tem que ter zelo demais com os filhos. A gente tem que deixar eles passar por momentos difíceis também. Eles devem trabalhar o emocional através das coisas boas e ruins. Não situações de agressões, lógico que não. Eu falo conflitos, por exemplo, uma criança quando ela discute com a outra por conta de um brinquedo e tal, e os pais interferem, muitas vezes está tirando a oportunidade da criança amadurecer emocionalmente. Então, esses tipos de conflito, eles não são ruins, eles são saudáveis, que eles vão moldar a criança para ter uma maturidade quando for adulto. Então, isso tudo faz bem. E aí, onde a gente tem que trazer esses conhecimentos, que é a questão dos princípios, né? O que a gente tem que levar principalmente para os filhos é os princípios. Acima de qualquer regra, são os princípios que nos regem. E quando você pensa sobre o que usar na sua criação com seu filho,
Lembre-se também sobre Deus e Jesus, como foi a criação de Jesus. Jesus tinha um propósito, o propósito dele era acima de qualquer coisa. Então, Jesus, ele seguiu seu propósito até o último dia. Jesus na cruz, ele poderia ter pedido Pai. Ele era o ser mais poderoso, ele poderia ter pedido Pai para fazer qualquer coisa, mas ele estava segundo o seu propósito. E o propósito da gente, ele está ligado diretamente à nossa essência, à nossa identidade. Então, a minha identidade é quem eu sou de fato, na minha essência. Então, quando eu compreendo que eu sou imagem e semelhança de Deus, eu não vou querer me comparar se eu sou mais bonita ou mais feia que fulano. Porque esse padrão de beleza, ele é autoimposto pela sociedade. Não tem nenhuma criatura igual. Olha as coisas feitas por Deus, a natureza, os animais, eles não são idênticos. Não existe nada idêntico na natureza. Por que eu tenho que ser idêntica a outra pessoa? E hoje em dia, a sociedade está tão nessa busca de poder do seu individual, que ao invés de trabalhar a identidade em ser individual, em importar com suas próprias necessidades, querem pertencer ao grupo. Vou citar uma coisa simples aqui de entendimento, que é aquela harmonização facial, por exemplo. Todo mundo quer fazer a Virou harmonização. moda. As pessoas, ao mesmo tempo que elas virou moda, ao mesmo tempo que todo mundo quer ser diferente, que quer ser aceito, está lutando para ser igual. Por quê? Por que eu tenho que ser igual? Por que eu tenho que usar meu cabelo igual? Por que eu tenho que usar minha roupa igual? Eu mesmo sou assim, muito estranha, né? Algumas coisas. Por exemplo, eu adoro bota, gente. Eu sou apaixonada por bota. E aí eu uso bota em qualquer época. Eu uso de vestido, uso de saia, eu uso de calça. Aí tem gente que quando me vê assim fora de época, não é tempo de frio, né? Nossa, nem é São João, nem é época de frio, por que você tá de bota? Eu falei, porque a bota é minha, eu comprei, eu posso usar na hora que eu quiser. Eu respondo assim, porque o que é a minha identidade? É eu que tenho que aceitar, eu tenho que me agradar. E a nossa identidade, outra coisa que ela está relacionada, que é algo que eu gosto de falar muito, que é sobre frequência, energia e vibração. Quando eu estou na minha identidade, que eu estou na minha essência, que é o quê? Não é eu querer agradar ninguém, eu tenho que agradar a mim e a Deus. Então, quando eu estou nessa essência, muda tudo. O cheiro do coração, né, Cris? O coração tem cheiro. E o que que te atrai nas pessoas? O que que te atrai nas pessoas? O que que as pessoas vão se atrair por mim? Quanto mais eu tiver ligada à minha identidade, mais bonita eu vou ser. Porque não é a beleza física, é a beleza da minha essência. Vocês podem observar. Tem pessoas que, se você for julgar pela imagem, ela é feia. E, ai, não tem o padrão de beleza que a sociedade exige. Feia pelo padrão de beleza da sociedade. Que aos olhos de Deus, se você for olhar qualquer pessoa aos olhos de Deus, todos nós somos bonitos. E todas as nossas diferenças fazem parte da nossa identidade. Então, quando você começa a olhar com os olhos de Deus, tudo é bonito, tudo é lindo e tudo pode ser transformado. Então, se hoje eu estou adoecida, vivendo em agradar uma sociedade, em ser igual a todos, eu não estou vivendo a minha essência. Então, eu não tenho a essência de Deus, eu estou com a essência minha. E quando eu volto a me conectar com Deus, a entender que Ele me ama, que eu sou imagem e semelhança do Criador, o resto é o resto. Você não precisa preocupar com o resto. Você vai viver sua essência. Então, sua vibração muda, tudo em seu entorno muda. Você começa a olhar todas as situações de forma diferente. E uma coisa que eu sempre falo, que é sobre a oração, que a principal oração que você tem que fazer é gratidão. Agradeça. Quanto mais você agradece, mais coisas boas vêm. E a gratidão é o quê? É eu olhar para tudo que foi criação de Deus e agradecer. É não buscar uma perfeição, que a perfeição, a única criatura capaz de encontrar a perfeição é Deus. Deus é o ser mais perfeito. Você vê, como eu citei da última live, é a perfeição que somos, né? Para que tanto detalhe no humano? Então, a perfeição só vem de Deus. Nós não devemos buscar a perfeição do homem, mas sim estar conectado com Deus e com a nossa essência. É isso aí, menino. Eu deixo aqui já a minha palavra de finalização, né? Buscamos sempre o reino de Deus e o resto, tudo mais será acrescentado. Amém, Muito obrigada. bom isso que você falou, Edna. Lembrando que a maior confusão que existe hoje, eu acredito que seja a gente não desconfiar da nossa identidade. E a sociedade contribui muito para isso, né? Para que nós Sim. busquemos um padrão, Sim, para que nós estejamos distraídos com redes sociais, com coisas que não têm a ver com o nosso propósito e com a nossa identidade. E quando a gente encontra a nossa identidade, a gente começa a clarificar o nosso propósito. E aí, lembrando a todos vocês que a identidade não é o que você faz, mas é o que você é. Não é os seus afazeres, mas é o seu ser.
Também assim, já deixando minha mensagem para que vocês não esqueçam disso. E um desafio. Se você tem alguma mensagem que queima no seu coração, grave um story falando sobre ela. Grave um Reels, poste algum vídeo. Faça uma mensagem para as pessoas, porque há alguém nesse mundo que está esperando ouvir a sua mensagem. Beijos, obrigada pela atenção. Esse é o meu desafio para vocês. Gente, dando complementação aqui no que as meninas dizem, como a Edna falou, né? Sobre a relação com os pais e a autoridade. O que a gente está falando aqui não é que devemos desonrar os nossos pais, mas sim ressignificar tudo que eles ensinou, da forma que eles ensinou. Talvez eram escassos de determinados conhecimentos, porque, convenhamos, né, os tempos avançaram, as doenças emocionais também avançaram. A gente tem aí pessoas sorrindo, alegre, feliz o tempo todo na internet, nos stories, mas que são absolutamente tristes em casa. São duas vidas, a vida da internet e a vida da pessoa, que não condiz com a realidade. Por quê? Porque não se permite se conhecer e não permite aceitar que tem defeitos. E a gente está fazendo isso aqui, gente, a gente não está fazendo porque achamos que somos melhores ou maiores que alguém. Não, a gente está fazendo porque a gente aprendeu e a gente está transbordando para você sobre as nossas dores. Igual a Cris falou aqui sobre o cheiro do coração. Vocês devem falar, gente, mas coração cheira sangue. Não, sabe aquela pessoa que chega perto de você e você fala assim, essa pessoa, não sei, tem algo estranho com ela parece que não é uma pessoa boa? É o coração dela exalando o cheiro. Mas não julgue sem aprofundar, sem conhecer. Às vezes, aquela pessoa, a gente não sabe as dores que ela carrega e o que levou o coração dela a ter esse cheiro. E aí tem aquela pessoa que chega perto de você e não precisa nem abrir a boca. Você fala, nossa, essa pessoa tem uma luz, uma coisa nessa pessoa que me cativa. É o coração, é o cheiro do coração dela, é a essência dela. Então, assim, quando a gente fala do cheiro do coração, é isso que a gente está dizendo. E, por favor, não entenda a gente mal, a gente não está pedindo aqui para que ninguém desafie a autoridade dos pais, mas sim que ressignifique o que foi imposto para você na sua infância, na sua adolescência. Ressignifique tudo isso e transforme para você. Oi? Ô, Lu, bem lembrado que você está falando aí, que às vezes até dá um pouco de confusão sobre isso, quando a gente vai falar que os bloqueios são de origem dos pais. A gente não pode esquecer um dos princípios, né, que é honrar pai e mãe. E existe uma hierarquia que a gente não pode quebrar. Não importa quem sejam meus pais, onde eles erraram, onde eles acertaram, não é sobre isso. Porque os pais são portais, né? Foi a forma que Deus encontrou de estar trazendo, que eu vim através do portal dos meus pais, que eu vim à vida. Então foi a forma que Deus me trouxe. Independente da situação que seja, tudo está ligado a seu propósito. Tudo, a forma que você nasceu, os problemas que você passou, todas as suas dores estão ligadas a seu propósito. A sua mensagem que deve ser levada para salvar outras pessoas está inteiramente ligada às coisas que doem em você. E é onde a gente aprende a se curar e levar a cura para outras pessoas, que é levar a luz, que é o que a Lu está falando. A gente se conhecer e ressignificar. Que a partir do momento que eu ilumino a minha vida, eu vou iluminar a vida de outras pessoas. Então, assim, igual eu estava falando sobre os pais. O que eles aplicaram na gente, não vamos culpar eles ou trazer uma revolta à tona, porque foi o que talvez eles aprenderam. A gente não sabe como eles foram criados, as dores que eles carregam, e talvez na forma de nos proteger, eles trouxeram isso pra gente, que na inocência deles acabou nos prejudicando. Sem o interesse, acabou nos dando bloqueios, porque tudo evoluiu e talvez o ensinamento que funcionou lá atrás não funcione mais hoje, porque a sociedade é outra,
a constituição da sociedade, as formas de se viver hoje é totalmente diferente. Porque naquela época, homens fortes criaram a geração forte, criaram a geração dos nossos pais. Mas hoje a gente tem que ver que a gente não é mais uma geração forte. Nós somos uma geração fraca, uma geração de pessoas muito doentes emocionais. As taxas de homicídio, de suicídio, de homicídio, de depressão, de ansiedade, gente, tá de um nível a qual nunca se ouviu falar antes. Então, assim, é por isso que a gente está trazendo tudo isso aqui, para poder até melhorar a vivência de vocês, a vida de vocês, e vocês falar assim, ligar um botãozinho e falar, nossa, isso aqui que eu tô passando, que eu tô sentindo, tem a ver com o que as meninas falaram um certo dia atrás, tá? Então, assim, eu quero deixar o meu encerramento aqui. Tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês, esse pouco de conhecimento que a gente tem absorvido, que a gente tem aprendido, a gente está transbordando na vida de vocês, não porque somos maiores ou melhores, mas porque queremos que vocês saiam desse ponto onde vocês estão e vão para um outro patamar que, como se diz, é o topo da montanha. Eu deixo aqui meu agradecimento por vocês que estiveram aqui com a gente até agora, esse momento. Pratiquem as técnicas que a gente sempre está deixando, a gente sempre está postando no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. A gente tem um grupo de transbordo, um grupo de WhatsApp, que a gente sempre está postando o link dele nos nossos stories, para quem quiser entrar, para a gente não ser invasivo, pegar você e colocar você lá no grupo, e você cai num grupo sem saber o que está acontecendo ou por quê. Então, assim, a gente está deixando esse link de uma forma que você possa entrar de uma forma esporádica, por sua livre e espontânea vontade, vontade de aprendizado, vontade de conhecimento, de saber mais do que a gente está falando. Então, é isso que a gente tem feito. O nosso único intuito aqui é ajudar, mudar e melhorar as vidas, muitas vidas. Então, é isso que a gente está fazendo. Se a gente pode melhorar, se fez bem pra gente, a gente está transbordando na vida de vocês. Gente, muito, muito, muito obrigada. Um beijo para vocês. E, ó, não esqueça, o amor me amou. O amor me amou. Beijo. Beijo. Tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Nosso direct. Oi, Su, meu amor, te amo. Qualquer dúvida, chame a gente no direct. A gente vai responder. Pode ser que demore um pouquinho, mas a gente responde. Beijão e até a próxima semana. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.